carregando, não carrega. Uma complicação. Mas eu acredito que todos estejam vendo o slide, tá? E aí a gente vai falar sobre a fisiologia humana e a gente vai explorar alguns desses sistemas. A gente vai ver sistema digestório, sistema respiratório, circulatório, linfático, imunológico, urinário, excretor, endócrino, locomotor, sistema nervoso, tá? E também o sistema sensorial. E aí a gente fala um pouquinho por cima do sistema reprodutor, mas eu acho que não seja a dúvida de vocês, tá? Como vocês já sabem, eu gosto de começar o que é fisiologia humana. É a ciência que estuda funções complexas dos sistemas, órgãos, tecidos e células do nosso corpo. Ele investiga como cada componente realiza sua atividade específica para todos que trabalham de forma coordenada, tá? Então, através da fisiologia, a gente compreende como que os sistemas se comunicam e como que eles se ajustam e eles respondem aos desafios internos e externos, né? Garantindo a sua sobrevivência, porque a gente sabe que o nosso corpo humano é tudo interligado e se uma coisa não está funcionando, vai dar problema ali no futuro, tá? E aí a gente vai começar sobre o sistema digestório, né? E aí a gente sabe que o sistema digestório, ele é responsável por quebrar os alimentos, né, em moléculas menores, que de modo aqui, daqui a pouco eu coloco a imagem, tá? E aí, que acontece? De modo que eles podem ser utilizadas pelas células e também absorvida pelo corpo, né? E aí, ele é um composto por um conjunto de órgãos que trabalham de forma coordenada para realizar a indigestão, digestão, absorção e eliminação de alimentos. Então, o digestivo, o sistema digestório, ele é responsável pela ingestão, digestão, absorção e eliminação também dos alimentos. E aí, esse processo a gente já sabe que ele começa pela boca e termina no ânus. E ele passa por várias etapas em diferentes órgãos, né? E a gente sabe que a ingestão, deixa eu colocar aqui. Gente, essa imagem já tá no Google Sala de Aula, tá? Deixa eu só aproximar aqui. A gente sabe que a ingestão é a entrada dos alimentos no corpo que ocorre pela boca, tá? A boca que vocês estão vendo aí é o primeiro passo ali da etapa da digestão, não? E aí tem a digestão, que é o processo de quebra dos alimentos em moléculas menores, que envolve tanto a ação mecânica, que é a questão da mastigação, nossa mastigação, que são movimentos repetitivos, né? Quanto a química também, que é a ação das enzimas digestivas, tá? Aí tem a absorção, que as moléculas resultantes da digestão são absorvidas pelo intestino e entram na nossa corrente sanguínea. E também a eliminação, que tudo que não foi aproveitado pelo corpo, ele é excretado por meio das fezes, tá? E aí eu vou falar de cada parte ali que temos, agora que a gente tem uma visão geral de que como que funciona esse sistema, a gente vai explorar um pouco de cada órgão que tem, que é responsável por esse sistema. A gente já sabe que a boca, né, a digestão começa na boca, que ocorre a mastigação, como eu falei anteriormente,
que ela quebra alimentos em pequenos pedaços menores. Aí a saliva produzida pelas glândulas salivares, né? Ela contém uma enzima que inicia a digestão do amido, que é o carboidrato, tá? E aqui também acontece a formação do bolo alimentar, que é empurrado pela língua em direção à faringe, tá? Faringinha aqui. E a gente sabe que a função principal é o início da digestão mecânica, que é a questão da mastigação. Gente, se vocês tiverem dúvida ou se falhar, vocês levantam a mãozinha, tá? Eu tava certo? E aí tem a questão da química também, que vai a questão da ação das enzimas, né? Aí a gente vai para a questão, deixa eu só mais aproximar essa imagem. Ai. Aqui de cima. Dá para ver bonitinho. Aí o que acontece? A gente vai para a faringe e o esôfago, tá? Então, após esse alimento, o carboidrato, ele ser engolido e o bolo alimentar passa pela faringe, ele segue para o esôfago através de um movimento chamado peritalismo, que é a contração da musculatura, tá? E aí o esôfago conduz o alimento até o estômago. Deixa eu... E aí a função principal da faringe e do esôfago é a questão do transporte do alimento da boca até o estômago, tá? E aí a gente entra na parte do estômago, né? A gente sabe que o bolo alimentar, ele encontra um ambiente alterado, atualmente ácido devido à presença de um ácido clorito HCl, tá? Que tem a função de uma enzima que é responsável por quebrar a proteína em moléculas menores. A gente já tá essa questão do digestório, é a questão da quebra dessas moléculas menores. Aí também ele realiza o movimento que mistura o alimento com sucos gástricos, que transforma o bolo alimentar em uma substância chamada quino, tá? É quino. Q-U-I-M-O, quino, tá? E aí, deixa eu ver, um momento. Aí a função principal que acontece é a digestão dessas proteínas e a mistura do alimento com sucos gástricos. E aí a gente vem para a questão do intestino delgado, tá? Acontece, essa é a parte mais longa do sistema digestório, onde ocorre a maior parte da digestão e absorção de nutrientes. Ele é dividido em 3 partes, que vocês conseguem ver aí na imagem. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ou se tá... Eu acredito que vocês conseguem ver. Intestino delgado, que a gente vê ali as 3 partes do edeno, jejuno e ileno. O duodeno é o quino, é misturado com a enzima produzida pelo pâncreas, e aí que é produzida também pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, que ajuda na digestão de gorduras. Então, essa parte aqui do fígado, dessa vesícula, aqui, ele ajuda na digestão de gorduras. E
jejum e o ileno, nessas partes, né, ocorre a absorção dos nutrientes digeridos, né, que acontece que são os ácidos graxos, que são as vitaminas, que são os açúcares, que são os aminoácidos, né, que eles passam para a nossa corrente sanguínea, tá? E aí, a função principal dessa parte é a digestão final das proteínas, que é a questão do carboidratos e também a gordura, e a absorção dos nutrientes. E aí a gente vai. Deixa eu voltar aqui. O intestino grosso. A maior parte da água é reabsorvida, que resta um processo digestivo em forma de fezes. Ele também abriga diversas bactérias que ajudam na digestão de certos nutrientes e na produção também de algumas vitaminas, que como a vitamina K, né? E o intestino grosso, ele é dividido em 3 partes: o colo, o reto e o seco, tá? Né? É a absorção de água e a formação de fezes. E aí a gente vem para a última parte, que é o ânus. E finalmente as fezes elas são eliminadas do corpo pelo ânus, completando o processo digestivo. E aí a principal função é a eliminação de resíduos não digeridos. Gente, dessa parte, explicando passo a passo, vocês conseguiram compreender ou tem alguma dúvida? Pro travou um pouquinho na hora que a senhora foi falar. Então, como ninguém se manifestou, eu vou dar continuidade, tá? Pro deu Acredito que uma não travadinha quando a senhora nenhuma estava dúvida. explicando. E a gente também vai falar algumas doenças que acontecem no sistema digestório também, que às vezes podem cair no Enem. Só um momento. Ai, me desculpa. A gente vai falar agora das glândulas acessoriais. Elas são importantes que produzem e liberam substâncias essenciais para a digestão. A gente vai ter as glândulas salivares, né, que produz a nossa saliva, que contém a enzima responsável pela digestão inicial dos carboidratos. A gente também vai ter o fígado, que produz o bile, né, que ele emulsifica as gorduras, facilitando também a sua digestão. A gente também vai ter o pâncreas, né? Deixa eu voltar essa imagem, fica melhor. Esse aqui. A gente vai ter o pâncreas, que produz diversas enzimas, né? Que atua no nosso intestino delgado, né? E aí a gente vai ter também a digestão mecânica e a digestão química, tá? Elas podem ser divididas em dois tipos. A digestão mecânica, ela envolve o uso de movimentos físicos para quebrar os alimentos. Aí a questão da mastigação e também do movimento muscular no estômago e no intestino, que eu falei um pouco mais cedo. E aí também tem a digestão química, que envolve a questão das enzimas e outras substâncias que vão quebrando
os alimentos quimicamente, né, em moléculas menores. E aí agora a gente vai entrar na questão de algumas patologias que vocês podem estar, podem ter, vai poder cair, ou para vocês a nível de conhecimento também. A gente sabe que problemas do sistema digestório, eles podem afetar severamente a nossa saúde, né? E entre essas doenças mais comuns, a gente tem a síndrome do intestino irritado, a úlcera peptítica, a doença do refluxo e a gastrite. A úlcera são feridas no revestimento do estômago causado pelo excesso de um ácido ou por conta de uma bactéria. Oh, meu Deus. Aí a gastrite é uma inflamação do estômago, geralmente causada por uma infecção ou uma irritação por álcool ou medicamento. A gente fala que pode ser uma gastrite medicamentosa. E também tem a síndrome do intestino irritado, que é um distúrbio que afeta o funcionamento normal do intestino e provoca dores abdominais, diarreia e o intestino preso. E aí a doença do refluxo é quando o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago, causando o desconforto e a nossa azia. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o sistema digestório? Porque vocês não tiverem, a gente vai dar continuidade. Me respondem no chat ou liga o microfone. Professora, eu creio que pode passar. Eu cheguei atrasada, aí eu não acompanhei o início da aula, mas aí eu assisto a aula no YouTube. Você pode repetir? Porque agora que eu fui ver que meu microfone... não, meu som do computador estava desligado. Vocês falando comigo, eu... Meu Deus. Poderia repetir? Eu falei que eu creio que ninguém tem dúvida, né? Ninguém se manifestou. Eu cheguei atrasada na aula e eu não consegui acompanhar, mas depois eu vejo no YouTube o videoaula. Tá certo. Então, vamos dar continuidade, tá? Meu Deus. Agora, a gente vai... Deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se foi. A gente vai para o sistema respiratório, tá? Esse slide já tá lá no Google Sala de Aula. E vou colocar isso aqui. Vamos lá. O sistema respiratório, como vocês, é composto por um conjunto também de órgãos, né? Que trabalham em harmonia para garantir a nossa troca gasosa entre o ambiente e o corpo, né? Ele tem uma função principal de captar oxigênio O2, né? Que será utilizado pelas células para gerar energia, e também a questão da eliminação do CO2.
né? Que é o dióxido de carbono, né? Um subproduto tóxico gerado pelo nosso metabolismo celular. E esse sistema, ele não só a questão dessa troca, né? Ele também tem a questão da manutenção do equilíbrio, né, do pH no sangue e a produção de som durante a nossa fala. Aí a gente vai ver os principais órgãos, né, e como cada um funciona, como foi a mesma coisa do sistema digestório, e também algumas patologias. A gente vai ter, né, o nariz e a cavidade nasal, né? Ele começa pelo nosso nariz, que é a principal via de entrada de ar do nosso corpo. E aí o que acontece? O nariz ele aquece, umedece, filtra o ar que a gente respira, tá? E preparando para seguir pelas vias respiratórias. Aí o que acontece? Os pelos e as células da cavidade nasal retêm algumas partículas de poeira e alguns micro-organismos, né? Então, a função ali do nariz e da cavidade nasal é aquecer, umedecer e a filtragem do ar. Aí a gente vai para a faringe. Deixa eu ver se tá. A faringe, né? E é uma passagem comum ao sistema respiratório e ao digestório. Ele serve tanto para a condução de ar quanto para a questão de alimentos. O ar passa para a faringe e para a laringe, tá? Então, um vai para a questão, ó. A faringe, ele tem essa questão um vai para o estômago e o outro vai para a faringe, tá? E a gente já viu casos, tinha que cortar isso. A gente já viu casos que alguns alimentos, né, vão para o pulmão e até crescem. Acho que tem um caso da ervilha, né? E aí o que acontece? A faringe, né, ela abre e aí esse ar vai para a laringe, tá? E aí o que a gente falou foi o trato superior e agora a gente vai falar um pouquinho do inferior, mas eu vou falar um pouco a função da laringe. A laringe, ela conecta, né? E ela possui uma estrutura chamada epiglote, que impede a passagem de alimentos para as vias respiratórias durante, né? E além disso, a laringe se encontra as cordas vocais responsáveis pelo som, pela produção de som. E a sua função é conduzir o ar para a traqueia e a produção de som, que é a nossa voz, né? Aí vem a traqueia, que é um tubo rígido composto por anéis de cartilagem que conduz o ar da laringe para os brônquios e ela é revestida por células que ajudam a remover partículas e micro-organismos do ar. E aí ele direciona para fora do sistema respiratório. Tá? E aí a função é conduzir o ar para os brônquios e a filtragem das impurezas. Aí a gente vai ter o brônquios. E aí a traqueia ela se divide em dois brônquios principais entre os pulmões, dentro dos pulmões. Aí a gente vai ter os brônquios que se ramificam em estruturas menores chamadas de bronquiólios, que conduzem o ar até os alvéolos, né?
E aí, essa função dos brônquios é essa questão da distribuição do ar pelos pulmões. Aí a gente vem para os pulmões, né? Os pulmões são órgãos principais do sistema respiratório e cada pulmão é dividido em lódulos que contêm milhões de alvéolos, pequenas bolsas de ar que podem, onde ocorre a troca gasosa, né? Os pulmões são revestidos por uma membrana chamada pleura, que protege, lubrifica os pulmões, permitindo seu movimento durante a nossa respiração. A nossa função do pulmão é a questão da troca gasosa entre o ar e o sangue. E a gente vem para o alvéolos, que são minúsculas estruturas que formam em forma de saco, revestida por capilares sanguíneos. E que ocorre a troca gasosa. O oxigênio passa aos alvéolos para o sangue e o dióxido de carbono passa para os alvéolos, sendo eliminado do corpo na expiração. Aí a gente pode ver o mecanismo de respiração. Ele pode ser dividido em dois, né? A ventilação pulmonar, que é a inspiração e expiração. E aí vem a inspiração, é o diagrama. E os músculos se contraem, aumentando o volume da caixa torácica e permitindo a entrada de ar rico em O2 e oxigênio nos pulmões. E aí, aí chega até os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa, que acontece a hematose, que é o oxigênio passa para o sangue. E aí vem a expiração, quando o diafragma relaxa e ele se move para cima, diminuindo o volume da cavidade, e o ar é expelido dos pulmões. E aí você pode ver um diagrama mostrando o CO2 saindo do sangue e o O2 entrando. Essa questão dessa troca aí. A gente chama de troca gasosa hematose. Que acontece? A hematose, ela é um processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões, onde o sangue ele é rico em gás carbônico, CO2 ou dióxido de carbono, vindo das células do corpo, e ele é purificado e oxigenado, né? E aí, nos alvéolos pulmonares, o CO2 é liberado para o ambiente, enquanto o oxigênio do ar é inspirado e captado pelo sangue. E aí, o oxigênio se liga às hemoglobinas presentes nas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. E ele também é transportado para as células do corpo, onde será, né, será utilizado para a respiração celular. E a gente vai falar também sobre algumas patologias, algumas doenças. Tô passando errado.
a gente vai falar sobre um pouquinho sobre algumas patologias, né? Que pode prejudicar o sistema. A gente tem a asma, né? Que é uma doença crônica que provoca a inflamação das vias e o estreitamento das vias respiratórias, dificultando a passagem do ar. A bronquite, que é a inflamação dos brônquios, causada por uma infecção viral ou bacteriana. A gente também vai ter a pneumonia, que é uma infecção que inflama os alvéolos, dificultando a nossa respiração. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o sistema respiratório? Mas aí eu vou fazer um recapitulando aqui, ó. O sistema respiratório, ele é responsável pela troca de oxigênio e dióxido de carbono ou gás carbônico entre o corpo e o ambiente. E aí os principais órgãos são nariz, faringe, laringe, tranqueia, brônquios, pulmões. A gente sabe que a ventilação pulmonar é composta pela inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar. E a troca gasosa ocorre nos alvéolos, onde o oxigênio entra no sangue e o dióxido de carbono é expelido. Algumas doenças que são asmas, bronquite, pneumonia, entre outras também. E também a questão do controle da respiração, ele é regulado pelo bulbo raquidiano com base no nível de CO2 e O2 no sangue. Vou dar um tempinho para vocês verem se vocês estão com alguma dúvida. Para eu dar uma continuidade. Eu acredito que não. Eu acredito. Porque a gente vai falar de muitos sistemas. A gente vai falar praticamente de todos hoje. Deixa eu respirar um pouco. A gente vai falar sobre linfático tá aqui, né? A gente vai falar agora do sistema circulatório, que é a questão do transporte e a comunicação. O que acontece? O sistema circulatório, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são artérias, veias, capilares, e pelo sangue, né? E sua principal função é garantir que o oxigênio e os nutrientes e os hormônios, eles chegam para todas as partes do corpo, além também de remover, resíduos como o gás carbônico, tá? E outras substâncias que precisam ser eliminadas. E ele também desempenha um papel crucial na questão do contra a infecção e também na regulação de temperatura corporal. Aí a gente vai ter os componentes do sistema. Vou botar aqui para vocês. A gente vai ter um coração, que ele é o motor do sistema circulatório. Ele é um órgão muscular que bombeia o sangue para todo o corpo. Possui 4 câmeras
2 átrios e 2 ventrículos que trabalham junto para garantir que o sangue seja levado para os pulmões e de lá para o restante do corpo. A função, né? O lado direito do coração, ele envia o sangue pobre em nutrientes, em oxigênio, para os pulmões, onde ele será oxigenado, a circulação pulmonar. Já o lado esquerdo do coração, ele bombeia o sangue rico em oxigênio para o restante do nosso corpo. Aí a gente vem a questão dos vasos sanguíneos. Vou falar até mais um pouquinho devagar. Consegue me acompanhar? A gente vai ter os vasos sanguíneos, que formam uma rede de entrada onde o sangue circula. E aí existem 3 tipos de vasos. As artérias, tá? Que eles conduzem o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial do coração, para o resto do corpo. A maior artéria é a nossa horta, tá? As veias conduzem o sangue pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, de volta para o coração. E a veia cava é a maior veia. Ela é a maior veia do corpo, a cava, né? Que é a veia, né? E aí vem os capilares, que eles são os vasos sanguíneos finos, onde ocorre a troca de nutrientes, gases e resíduos entre as células dos tecidos. E aí a gente vai... Peraí, deixa eu passar. A questão do sangue, né? Arterial e o sangue venoso. Em vermelho vocês conseguem ver o sangue arterial, em azul o sangue venoso. E a gente vai ver a questão da diferença. O sangue arterial, ele sai do coração em direção aos tecidos do corpo. Esse sangue, ele é rico em oxigênio e ele será entregue às células para a produção de energia. E, geralmente, ela tem uma cor vermelha viva por conta da oxigenação da hemoglobina e proteínas que transportam do oxigênio nas hemácias. E aí a gente vê o sangue venoso, que ele retorna dos tecidos, e para o coração e para os pulmões. Esse sangue está pobre em oxigênio, ele já foi utilizado pelas células e ele está rico em dióxido de carbono, ou CO2, ou gás carbônico, que ele será eliminado nos pulmões. O sangue venoso, ele tem uma cor mais escura, devido à quantidade de oxigênio, devido à menor quantidade de oxigênio, tá? E aí vem a circulação pulmonar e sistêmica, tá? Ele é dividido em 2 partes. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, ele é responsável por levar o sangue venoso para os pulmões, onde para que ele seja oxigenado. E esse sangue, a gente já sabe que ele é pobre em oxigênio. E aí ele é bombeado pelo ventrículo direito do coração para os pulmões e pelas artérias pulmonares. E aí no pulmão ele faz essa troca gasosa, né? Hemostase, onde o gás carbônico é eliminado e o sangue é novamente oxigenado. E aí, quando o sangue ele é oxigenado, ele retorna ao coração, entrando no atrito esquerdo pelas veias pulmonares. Aí vai ter também a
circulação sistêmica ou grande circulação. Quando o sangue está oxigenado, ele é bombeado pelo ventrículo esquerdo para todo o corpo, através da aorta. Esse sangue rico em oxigênio, ele vai nutrir todos os órgãos e tecidos. E após essa troca de gases, né, o sangue agora, pobre em oxigênio, ele retorna ao coração pelas veias cavas, entrando no átrio direito, né? E aí a gente vê a função do sistema circulatório. Ele tem várias funções, né, vitais? A questão do transporte de gases, a distribuição de nutrientes, a remoção de resíduos, a defesa também imunológica, a regulação da temperatura corporal, né? E aí a gente vai ver um pouco de como que o coração ele funciona. Eu tinha uma professora que ela fazia um mecanismo com a mão. Sístole, diástole. Sístole, diástole. E aí, como que esse coração funciona? Ele tem uma forma rítmica que ele faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. E é constante, que é a questão da garantia que o sangue flua corretamente. E aí, ele é dividido em 2 movimentos. Sístole, quando os ventrículos do coração se contraem para bombear o sangue para fora, que seja para os pulmões do lado direito ou para o corpo do lado esquerdo, e a questão da diástole, que quando o coração relaxa para permitir que o sangue entre novamente nas câmeras, preparando para o próximo movimento. Então, vocês vão fazer a questão do movimento com a mão. Vocês vão fechar a mão e vai sístole, abre a mão, diástole. Sístole, diástole, tá? Sístole, a gente sabe que é a questão da contração, né? Para bombear o sangue para fora. E a diástole é a questão de ele relaxa e o sangue entra de novo, novamente, para bombear novamente. E aí, essas válvulas cardíacas, ela garante que o sangue flua em direção correta, impedindo o fluxo dos átrios e os ventrículos. E a gente também vai falar algumas patologias. A gente tem a hipertensão arterial, que é a questão da pressão alta nas artérias que podem sobrecarregar o coração e os vasos sanguíneos. A gente tem o infarto do miocárdio, que é o bloqueio das artérias coronárias, impedindo o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. A insuficiência cardíaca, que o coração não consegue bombear sangue de forma eficiente, resultando em acúmulo de líquidos e pulmões no corpo, e também as nossas varizes, tá? Que são as veias dilatadas que podem causar dor e desconforto, que são geralmente nas pernas. E também tem a questão do acúmulo de placas de gordura nas paredes da artéria, diminuindo o fluxo sanguíneo e aumentando também o risco de infarto. Deixa eu voltar para vocês. E aí, o que acontece? Recapitulando aqui tudinho, tá? O sistema circulatório, ele transporta oxigênio, nutrientes e remove resíduos do corpo. O coração é a bomba que impulsiona o sangue em meio das artérias e veias e capilares. O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, leva o oxigênio dos pulmões para os tecidos. O sangue venoso é rico em dióxido de carbono,
transporta resíduos dos tecidos para os pulmões. E aí existe duas circulações, a pulmonar, que oxigena o sangue nos pulmões, e a sistemática, que leva o sangue oxigenado para todo o corpo. E aí a gente sabe que ele desempenha algumas funções, como transporte de gases, defesa imunológica, a regulação de temperatura e entre outros também. Ai, Jesus. Gente, eu vou só beber um pouco de água e já volto, tá? É o tempo também que vocês dão uma pausa aí.
Voltamos, né? Vamos falar agora, gente do céu, minha perna tá podre, do sistema excretor, tá? Que entra a questão da bexiga, dos rins, da uretra, né? E também do sistema urinário. Depois a gente vai falar sobre o sistema endócrino, sistema locomotor e também o sistema nervoso. E a questão do sistema sensorial. Tem muita coisa aí pra a gente. Espera só um momento, galera. Deixa eu pegar as imagens aqui. Acho que um outro. Feiticeira faz feitiço. Sistema urinário. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu recarregar aqui. Feiticeira faz feitiço. Vamos falar logo sobre o sistema urinário. Depois a gente fala do... Vou ficar devendo a imagem de... o sistema urinário, ele também é conhecido como sistema excretor, e ele é composto por um conjunto de órgãos que tem a função de filtrar. Espera aí só um momento. Ele tem a função de filtrar o sangue, remover os resíduos e produzir a urina, tá? Que será eliminada pelo corpo. Além disso, ele regula o volume de líquido corporal, equilíbrio da questão do sódio e também do potássio, mantém o pH do sangue em níveis adequados. E a gente vai ver as principais órgãos do sistema urinário. Vamos aqui mostrar esse aqui primeiro. A gente vai ter a questão dos rins. Eles são os principais órgãos e ele é localizado na nossa região lobar, cada lado da coluna vertebral, e ele tem a função de filtrar o sangue, remover os resíduos e o excesso de água, e que são juntos e formam a nossa urina. Tá? A função do rim é a questão de remover as toxinas e resíduos, tá? Regulação do volume de água no corpo e também equilíbrio da questão do sódio, do potássio e do cálcio. Ele controla a pressão arterial por meio da secreção de renina e a produção de hormônios, como que eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Deixa eu passar aqui. Pronto. A gente vai ter também os ureteres, que são tubos musculares finos que conectam os rins à bexiga, e a sua função é transportar a urina produzida nos rins até a bexiga, onde será armazenada. E aí a gente tem um movimento de contração rítmica dos músculos que ajudam a mover a urina para baixo, independente da posição do corpo.
A gente também vai ter a nossa bexiga. A bexiga, que é um órgão muscular e elástico que armazena a urina até o momento, o ato de urinar, né? Que quando a bexiga está cheia, os nervos enviam um sinal para o nosso cérebro para indicar que é a hora de você ir no banheiro, né? E a capacidade média de uma bexiga, ela pode ser de cerca de 400 a 60 ml de urina, antes que seja necessário esvaziá-la, tá? A gente vai ter também a uretra, que é um canal que transporta a urina da bexiga para fora do corpo durante o ato de urinar, né? Nos homens, a uretra também tem a função de transportar o sêmen durante a ejaculação. Já nas mulheres, a uretra é exclusivamente da urina. Então, a gente também tem a questão da formação da urina, que é as etapas do nefron. A gente tem a questão que é a unidade funcional do rim, onde a urina é formada por meio de 3 processos principais, que é a filtragem glomerular, que é a principal etapa de formação da urina que ocorre, onde os plasmas sanguíneos é filtrado, a água e as substâncias de peso molecular passam pelos capilares e entram na cápsula, iniciando o processo de filtração. Aí entra também a reabsorção, que é a grande parte da água dos solutos são filtrados e reabsorvidos de volta para o sangue. Isso ocorre para que o corpo não perca nutrientes e água que ainda podem ser úteis. Aí também tem a questão da secreção, que é um processo pelo qual as substâncias, como íons de potássio, hidrogênio e outras toxinas, são ativamente transportados para o sangue para serem eliminadas durante a questão da urina. A gente também vai ter a questão do controle e a composição da urina, né? O sistema urinário não só elimina resíduos, como regula também o volume de água no corpo e a concentração de substâncias no sangue. A gente vai ter um hormônio, né? ADH, que controla a quantidade de água reabsorvida pelos rins, ajustando a quantidade de urina produzida. E a gente vai ter também outras patologias relacionadas ao sistema urinário. A gente vai ter a nossa infecção urinária, que é causada por bactérias que entram pela uretra e podem atingir a bexiga ou rins, causando a dor a urinar e também febre. Cálculos renais ou pedras no rins são pequenos cristais de minerais que se formam no rins e podem causar uma dor extensa, né? Insuficiência renal, que é uma condição onde os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue adequado, necessitando a diálise ou transplante renal, e também tem a questão da incontinência urinária, que é a dificuldade em controlar a questão da urina, que pode ocorrer tanto entre homens e mulheres. Aí a gente vai recapitular um pouquinho agora, ó. Os rins, eles filtram o sangue e produzem urina. Os nefrons é uma unidade funcional responsável pela filtragem, reabsorção e a secreção. Uretres transporta a urina dos rins até a nossa bexiga. A bexiga, ele armazena a urina até o momento da eliminação. A uretra é o canal que expele a urina para fora do corpo, e a gente tem algumas doenças que são a infecção urinária, as pedras nos rins, a incontinência renal e entre outras também.
Ai, Jesus. Eu quero falar sobre o endócrino. Ai, peraí. Vou deixar o sistema nervoso por último. Vamos falar sobre o endócrino, o sistema endócrino. Nossa, velho, eu esqueci de colocar as imagens. Deixa eu ver. Está por aqui. Gente, vamos falar sobre um pouquinho sobre o sistema endócrino, né? Ele é composto por um conjunto de glândulas que produzem e liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios atuam como mensageiros químicos, viajando pelo sangue para diferentes partes do corpo, onde eles regulam funções essenciais para a questão do crescimento, metabolismo, reprodução, equilíbrio dos líquidos, entre outros, né? Aí a gente vem para as principais glândulas endócrinas, que ele é composto por diversas glândulas. Deixa eu só procurar aqui, porque a imagem... Só um momento. Um momento, pessoal. Eu achei que eu tinha colocado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre algumas glândulas, né? A gente vai ver a primeira aí, que é o hipotálamo, que é o centro de comando do sistema, né? Ele conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino e controla a liberação de hormônios. Ele regula a fome, sede, temperatura, liberação de hormônios, né? Aí a gente vai ter a hipófise ou pintuitária, que ela é considerada uma glândula mestre, que regula várias outras glândulas, né? A função é liberar hormônios como o hormônio do crescimento, o hormônio que estimula a tireoide, o hormônio que regula as funções reprodutivas. A gente vai ter também a tireoide,
que é localizado no pescoço, e aí essa glândula ela tem até um formato de borboleta, que produz hormônios que regulam o metabolismo. Ele produz T3, T4, que controla o metabolismo, que ajuda a regular os níveis de cálcio também no sangue. A paratireoides, que são 4 pequenas glândulas atrás da tireoide. E aí a função também ajuda no controle do cálcio no sangue, sendo essencial para a função muscular e nervosa. A gente vai ter também o pâncreas, que além de ser uma glândula produzindo sucos digestivos, ele também tem a função de produzir insulina e hormônios que regulam níveis de glicose no sangue, que a insulina diminui o açúcar no sangue, enquanto a glucon aumenta, garantindo o equilíbrio energético. A gente também vai ter as glândulas suprarrenais, que elas são localizadas em cima dos rins. Elas produzem hormônios que ajudam a responder ao estresse, né? Elas liberam adrenalina em situações de estresse, que a resposta é luta, é fuga, ou cortisol, que ajuda na questão do metabolismo e a resposta inflamatória. A gente também vai ter a questão dos testículos em mulher, ou testículos em homens e ovários em mulheres, né? E aí, essas funções, nos ovários, a gente vai ter o estrogênio e a progesterona, que regula o ciclo menstrual e a gravidez, e no testículo vai ter a questão da testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento sexual masculino e também pela reprodução de espermatozoide. A gente vai ter também a glândula pineal, que é uma situada no cérebro, que regula o sono. Ela produz melatonina, hormônio que regula o ciclo do sono e vigília, ajudando na questão do relógio biológico do corpo. E aí a gente também vai ter a questão de alguns hormônios e como eles são como que eles funcionam. A gente vai ter os hormônios derivados do aminoácido, que é exemplo a adrenalina, que são derivados que simplesmente atuam em receptores, quebrando a questão das membranas. A gente também vai ter outros hormônios como esteroides, que, exemplo, a testosterona derivado do colesterol, penetra diretamente nas células e alteram a expressão genética. A gente também vai ter a questão da função, qual é a principal função do sistema endócrino, que é o crescimento e desenvolvimento, que a gente tem o hormônio de crescimento, o CG, a questão da metabolismo, que é a questão da tireoide, que a gente tem o hormônio T3 e T4, né? A reprodução, né, que são os hormônios sexuais que regulam a produção de gametas, que é a questão dos óvulos e espermatozoide, há também como o ciclo menstrual e também a gestação. E a gente vai ter a questão do equilíbrio de líquidos, que é um hormônio chamado ADH, que ele libera e regula a quantidade de água e sais no corpo. E também a gente vai ter a questão, a resposta ao estresse, que as glândulas
suprarrenais, elas liberam cortisol e adrenalina, que preparam o corpo para enfrentar situações de estresse físico ou psicológico. E a gente vai ter também algumas patologias, que a gente vai ter a questão do diabetes, causado pela falta ou a deficiência de insulina, levando a altos níveis de glicose no sangue. Hipotireoidismo, que é a falta de produção de hormônios na tireoide, que desacelera o metabolismo, causando cansaço e ganho de peso. E hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, acelerando o metabolismo, resultando em perda de peso, nervosismo e batimentos cardíacos acelerados. A gente também vai ter o gigantismo e agronomelia, que é resultado da superprodução de hormônios de crescimento durante a infância ou a vida adulta. E também o excesso de cortisol, que podem causar ganho de peso, pressão alta e também fraqueza muscular. E recapitulando tudo, a gente sabe que o sistema endócrino ele é responsável pela regulação de várias funções do corpo, acontece dos hormônios. A gente vai ter algumas glândulas como a tireoide, pâncreas, né, que desempenham papéis essenciais no controle do metabolismo, crescimento, a reprodução também, o estresse. A gente vai saber que os hormônios são mensageiros químicos que regulam processos importantes, né? Como eu já falei, na questão do metabolismo, reprodução, equilíbrio de líquidos e resposta ao estresse. E o penúltimo, né? Vocês têm alguma dúvida sobre esse sistema? Acho que não, né? Vou dar continuidade também agora no nosso penúltimo sistema, que é o locomotor. Um momento, gente. Voltando aqui, né? Agora a gente vai para o nosso penúltimo. Penúltimo não, né? A gente ainda falta o sensorial, o locomotor e, por último, o sistema nervoso. Então, o antepenúltimo. Vamos lá para o sistema locomotor. A gente sabe que ele é responsável para garantir, né, o movimento do corpo e também a nossa postura. Peraí.
E aí, deixa eu fazer aqui um modo de apresentação. E aí, ele é composto só por 2 sistemas, que é o sistema esquelético, que fornece o suporte e a proteção, e também o sistema muscular, que ele gera força e movimento, né? E aí, para que esses 2 sistemas funcionem, a gente tem em conjunto as articulações, que eles conectam os ossos e permitem o movimento de forma controlada. E aí a gente vai ver primeiro o sistema esquelético, que é a estrutura do nosso corpo, né? A gente tem a quantidade de 206 ossos em um adulto, que desempenham uma função vital e a sustentação do corpo, que é a proteção também dos órgãos, como coração, pulmão, né? E a produção de células sanguíneas, hemácias, plaquetas, né, na medula óssea. A gente sabe que a função dos ossos, é a questão da sustentação. Os ossos têm uma estrutura rígida que mantém o corpo em pé e dá suporte a outros tecidos. A gente vai ter a questão da proteção. O esqueleto protege órgãos. E aí também a proteção. Ele protege, né? O esqueleto ele protege órgãos vitais, né? Como o crânio, a caixa torácica, que protege o coração e o pulmão. A gente também a questão do movimento. Junto com os músculos, os ossos formam alavancas que facilitam o movimento. E também a questão de armazenamento de minerais, que eles armazenam tanto cálcio e fósforo, fundamental para a saúde do corpo. E a gente também tem a questão da classificação dos ossos. A gente tem os longos, que tem exemplo o fêmur, né? Os curtos, que é os ossos do carpo, e os planos, que é exemplo o crânio, tá? E irregulares seriam as vértebras. A gente sabe que as articulações, eles conectam os ossos e permitindo o movimento. Elas são conexões entre os ossos, que é função e permite que o esqueleto se mova de forma fluida. E aí a gente tem dois tipos de articulação. A articulação fibrosa, que são imóveis ou possuem pouca mobilidade, como as suturas do crânio, e as articulações cartilaginosas, que permitem um movimento limitado, como que são as vértebras na nossa coluna. E também a gente tem as articulações soviais, que são as mais móveis e incluem articulações como do joelho, cotovelos, que elas possuem uma cápsula cheia de líquido. Deixa eu passar. Que não. Que é cheia de líquido, que lubrifica e facilita a questão do movimento. Essa parece uma bolsa. Aí, ó. Essa membrana, que é essa vermelhinha, aí vai ter a cápsula e aí vem o osso. E aí a gente vai para o sistema muscular, que é o motor do movimento.
Ele é composto por músculos que possuem a capacidade de contrair, gerando movimento. Os músculos estão presos aos ossos por meio de tendões e a contração muscular façam que os ossos se movem. E a gente tem 3 tipos também de músculos. A gente tem um músculo esquelético. Esse tipo de músculo é responsável pelos movimentos voluntários, como caminhar, levantar objeto. E eles estão ligados aos ossos, que são controlados pela vontade. A gente tem os movimentos, o músculo cardíaco, que está presente apenas no coração, e ele é responsável pelo bombeamento contínuo de sangue pelo corpo, e ele trabalha de forma involuntária. Pode guardar. Não sei o que eu quero. A gente também vai ter a questão do músculo liso, que ele é localizado nas paredes dos órgãos externos, como estômago, os intestinos, e ele ajuda no movimento involuntário desse órgão e para a questão do trato digestório, como eu já tinha falado com vocês. E aí vocês conseguem ver a questão do tecido muscular cardíaco e também o esquelético, como é cada um. E também o tecido liso, que é a questão do que é localizado no estômago. E aí, como que funciona o movimento, né? Ele ocorre através da interação entre músculo e ossos e articulações. Entre os músculos, se contrai e ele puxa, né, o osso ao qual está preso, gerando movimento. E esse processo é regulado pelo sistema nervoso, que envia sinais para os músculos e se contrai e se relaxa. A gente vai ter um exemplo do movimento do cotovelo. O músculo do bíceps, né, ele se contrai para dobrar o braço, enquanto o tríceps relaxa. E para estender o braço, o processo inverte. O tríceps se contrai e o bíceps relaxa. E a gente vai ter algumas questões com o tempo e uso contínuo, o sistema locomotor, ele pode sofrer algumas lesões e desgaste. E a gente vai ter algumas coisas, que é a fratura óssea, que ocorre quando o osso se quebra devido a um trauma ou impacto. A distensão musculares, que são lesões do músculo causado pelo esforço excessivo. Artrite, que é a inflamação das articulações, que podem ser dolorosas e limitar até os movimentos. A questão da osteoporose, que é a condição que enfraquece os ossos, tornando mais propensos a fraturas. É comum em idoso e também associado à perda de cálcio. E a gente vai ter a questão de como manter esse sistema saudável, né? A gente pode ter a questão da atividade física, a alimentação rica em cálcio e vitamina D, a postura correta, a hidratação adequada, né? E entre outros. Recapitulando, o sistema locomotor é composto por órgãos, músculos e articulações, responsável pelo movimento e a sustentação do corpo. Ossos fornecem a estrutura e a proteção, além de armazenar minerais e produzir células sanguíneas. Também vai ter os músculos, que permitem o movimento ao se contrair, gerando força. A gente vai ter as articulações, que conectam os ossos e permite o movimento fluido. Aí agora a gente vai entrar no nosso penúltimo sistema e aí a gente finaliza com o sistema a gente vai ver agora o sistema sensorial,
que vai ser super tranquilo. A gente vai ter o sistema sensorial, que é composto pela captação de estímulos pelos receptores sensoriais, especializados em diferentes tipos de estímulo. Aí a gente vai ter só um momento, galerinha. Vou passar rapidinho aí, né? Pra gente não se ir muito tarde. A gente vai ter a visão, né? Que é captada pelos olhos. A visão é responsável por transportar luz e imagens, permitindo perceber formas e movimentos, cores também. A gente vai ter a questão da audição, que é captada pelos ouvidos. A audição permite perceber sons, sejam eles voz, música ou barulho do ambiente, fundamental para a comunicação e a percepção espacial. A gente vai ter o olfato, que ele vai ter captado pelo nariz. O olfato ele consegue, né, sentir odores, desempenhando um papel crucial na percepção de memórias e também na memória olfativa, que a gente tem quando a gente sente um tipo de cheiro ou um tipo de perfume, a gente lembra de alguma coisa. A gente vai ter o paladar, né, que é captado pela língua. Ele pode saber a questão de sabores básicos como doce, salgado, azedo, amargo, que é a questão essencial para a apreciação dos alimentos. E a gente vai ter, por último, o tato, né, que é captado pela pele. O tato permite sentir a textura, a temperatura, a pressão, sendo vital para a proteção e a interação com ambientes. A gente vai ter também alguns receptores sensoriais, que são células especializadas em capturar diferentes estímulos. E a questão da importância, né? É a questão da sobrevivência e o bem-estar e adaptação de alguns ambientes, né? E por último, a gente entra no sistema nervoso. Ai, não tem aqui, não. Vocês estão me acompanhando ainda? Acredito que sim. Hoje a aula foi muito cansativa. Mas bora finalizar o nosso sistema nervoso, tá? A gente sabe que o sistema nervoso, ele é a rede de comunicação e controle do corpo humano. Ele é responsável por receber o processo, processar e responder a alguns estímulos externos e internos também, né? E aí a gente vai ter a questão de... Ela é dividida em duas partes principais. A gente vai ter o sistema nervoso central, o CNC, e o sistema nervoso periférico, o SNP, e o sistema nervoso central é o quê? Ele é o centro do comando do corpo, composto pelo cérebro e pela medula espinhal. E ele é responsável por processar informações e tomar decisões que regulam praticamente todas as funções do nosso corpo. A gente vai ser a questão do cérebro. Ele é o órgão mais complexo do corpo humano. Ele é dividido em várias regiões e cada uma é responsável por diferentes funções, como pensamento, memória, emoções.
movimentos e percepções sensoriais. Ele interpreta os sinais nervosos e responde a eles, seja movendo os músculos, liberando hormônio, ajustando a função interna. E a gente vai ter a medula espinhal. É uma extensão do cérebro que percorre a coluna vertebral e ela permite sinais entre o cérebro e o resto do corpo. E também controla os reflexos automáticos, que é como retirar a mão ao tocar algo quente. E aí a gente vai ter também o sistema nervoso periférico. Ele se conecta ao nervoso central, né? E ao restante do corpo. Ele é composto por nervos que se ramificam para todos os órgãos e membros, transmitindo informações sensoriais do nervo central, né? Levando comandos motores musculares e glândulas. A gente vai ter o sistema nervoso somático, que ele é responsável pelos movimentos voluntários, ele transmite a função que controla funções involuntárias, como batimentos cardíacos, respiração e digestão. Ele é dividido em dois, o parasimpático e o simpático. O simpático, ele prepara o corpo para situações de luta ou fuga, aumenta a frequência cardíaca e a respiração, entre outras funções. O parasimpático atua em funções de descanso e digestão, diminuindo a frequência cardíaca e promovendo a conservação de energia. E a gente vai ver agora como funciona esse sistema. Aí a gente vai ver a questão dos impulsos nervosos, que são gerados quando o neurônio ele estimula, ele percorre o neurônio até chegar à sinapse. Eu sempre falo que as sinapses são como fofocas entre neurônios, que eles sempre vão trazer informações, né? Onde são liberados e para transmitir o sinal ao próximo neurônio ou célula-alvo. As sinapses são junções entre os neurônios, onde ocorre a comunicação entre eles. E eles são fundamentais de informações ao longo do sistema nervoso. Então, sinapse é simplesmente a fofoca entre neurônios. E aí a gente vai ter algumas doenças. Então, espera um momento. A gente vai ter algumas doenças também, né? Algumas condições que afetam o funcionamento. A gente vai ter a neuropática periférica, que é uma condição que danifica os nervos periféricos, causando dor, formigamento e fraqueza nas extremidades, como mãos e pés. A síndrome do túnel do carpo, que afeta os nervos do pulso, causando uma dor e adormância na mão. A gente vai ter também a esclerose lateral aniotrófica, o ELA, que é uma doença neurodegenerativa que afeta os nervos motores, levando à perda progressiva do controle muscular. Recapitulando tudo, sistema nervoso periférico é a rede que conecta o CN no resto do corpo. O sistema nervoso somático controla os movimentos voluntários e transmite o sistema. Peraí.
O somático, ele controla movimentos voluntários e transmite sinais sensoriais. O autônomo regula funções voluntárias, dividido entre o simpático e o parasimpático. A função permite a comunicação entre o nervoso central e o corpo, garantindo respostas automáticas e estimuladas. E, por fim, a gente vai ter o sistema nervoso central, o CNC, que é o cérebro, e a medula espinhal, que é responsável por processar informações e coordenações. A gente vai ter o sistema nervoso periférico, que é SNP, que conecta ao nervo central ao corpo, dividindo em sistema somático, que é o voluntário, e autônomo, que é o voluntário. E aí a gente vai ter o funcionamento, que são impulsos nervosos transmitidos por neurônios e sinapses coordenados por uma resposta rápida e precisa. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre algum sistema? Então, a gente já pode encerrar esse conteúdo de vocês. Então, a gente faz um checklist agora no sistemas, todos os sistemas que a gente tem, as fisiologias humanas. Então, esse assunto que cai muito no Enem, a gente já pode fazer uma questão do checklist, tá? Aí vai ficar só faltando em biologia, né? Evolução, parasitologia, saúde pública e reino dos seres vivos. E química vai ficar faltando 2 assuntinhos, que é físico-químico, que é a termoquímica, eletroquímica, cinética, equilíbrio, soluções, o pH e as funções orgânicas também. E física vai ficar faltando ondulatória e eletromagnetismo, tá? E aí, eu quero dar um checklist em todos esses assuntos que ainda faltam para vocês, que são os assuntos que mais caem em ciências da natureza do Enem, tá? Então, a gente vai finalizar nossa aula, tá? 9h. Boa noite para vocês, com Deus, né? Até semana que vem, tá?